Bom dia, se você não me conhece, meu nome é Luciano. Estou gravando esse vídeo de Berlim, direto da cidade de Berlim. A última cidade que eu estou visitando na minha viagem pela Europa. Aqui em frente ao hostel onde eu vou ficar hospedado durante uma semana. E aí eu vou falar um pouco sobre a viagem e as primeiras impressões de Berlim. O ônibus saiu no horário certo, não estava atrasado, saiu de Zagreb certo, no horário certo. Na hora de entrar no ônibus, haviam pessoas sentadas no meu assento. Eu fui até o motorista, perguntei para ele. Ele falou: não, os assentos são livres, pode pegar outro assento, não tem problema. Aí eu subi, peguei outro assento. O ônibus estava vazio. Só que quando chegou em Viena, desceu muita gente e entrou muita gente. Praticamente desceu, não tinha muita gente, né? Desceu quase todo mundo que estava no ônibus e entrou uma outra turma. E aí chegou uma mulher lá e queria o assento dela. Eu falei: não, mas o motorista falou que era livre lá. Não, mas eu reservei esse assento. Aí eu saí e sentei na poltrona de um lado. Aí chegou outro cara e falou: não, esse assento é meu. Aí eu já comecei a ficar irritado. Eu falei: pô, se eu ter que ficar trocando de assento toda hora, eu vou ficar louco aqui. Aí eu falei: não, eu vou conversar com o motorista, já tá meio nervoso, eu vou conversar com o motorista lá. Aí o rapaz, muito educado, falou: não, eu só quero um assento. Aí ele sentou do lado lá e resolveu a situação. Mas eu achei meio chato porque, assim, o motorista disse que não era reservado, não era livre, mas na verdade não era, porque tem algumas pessoas que pagam a mais para reservar o assento. Aí cheguei aqui em Berlim agora de manhã, na rodoviária, longe pra caramba de onde eu ia ficar. Aqui é praticamente impossível fazer qualquer coisa caminhando. De U-Bahn eu levei 40 minutos, a pé era 3 horas. Por conta disso, o planejado era chegar às 6 horas, chegou às 7, foi até melhor, porque às 6 horas estava muito escuro ainda. E aí eu precisava comprar o ticket do U-Bahn, né? E fiz o trajeto pelo Google Maps, fui caminhando até a estação. Quando eu cheguei na estação, no próprio Google Maps ele tem um link para você comprar o ticket. Aí o link manda para Play Store. Eu baixei um aplicativo da BGV. Na estação tem a máquina para você comprar o ticket. Aceita moeda, dinheiro, também tem POS, dá para passar cartão. Só que aí ele emite vários tickets com QR Code. E aí você vai validando nas máquinas. Aí eu falei: eu não vou querer assim, porque ficar andando com ticket com QR Code, aí eu perco isso daí. Aí eu preferi, baixei a aplicação, comprei o ticket de 7 dias. Paguei 46 euros. Para andar todas as regiões A, B e C. Se eu quiser só a A e B, eu ia pagar 39. Sorry. 39. Aí como eu não sei direito quais as regiões, eu peguei o A, B e C. Tava andando na faixa de bicicleta ali, que cobre toda a cidade. Eu não vou ter problema nenhum nesses 7 dias. Só que quando eu cheguei na máquina de validar, só validava papel. E eu falei: pronto, e agora? Como é que eu vou validar esse ticket que eu tenho? Ele gera um QR Code no aplicativo. Aí, tentando falar com as pessoas, quase ninguém falava inglês. Até que eu consegui falar com o rapaz, e aí ele me explicou que com o aplicativo eu não preciso validar. Eu ando normalmente, já comprei o ticket. Caso algum fiscal me pare, é só eu apresentar o QR Code no aplicativo, tá tudo certo. Tá bastante frio. Deixei as coisas lá no hostel e vou. Eu tava com 2 malas, ficar andando com aquele peso pela cidade não dá. Então deixei lá. Meu check-in às 3 da tarde. Agora é 8h35. Então vou caminhar um pouco pela cidade, ficar andando à toa aí. Conforme eu for achando coisas interessantes, eu vou gravando vídeos e tirando fotos. Bom, como eu cheguei cedo, deixei minhas coisas lá no armário, no locker, lá no hostel. E só posso fazer o check-in às 15, tô fazendo um rolê meio que aleatório.
Aí passei por esse edifício aqui, Volksbühne. Fiz um ano de alemão quando eu tinha uns 20 anos, mas não lembro nem os números mais. Deve ser algum museu, alguma coisa assim. Tem sinais de Libra. E do lado oposto tem a torre de TV, que é um símbolo icônico aqui da cidade. Logo que eu desci da estação próxima lá do hostel, de longe eu já avistei que não tava, que tava próximo, né? Que ela é bem alta, dá pra ver de longe. Aí eu deixei as coisas lá, falei, vamos fazer um rolê aleatório, começando pela torre de TV. Bom, eu vim caminhando lá do hostel e cheguei aqui na Alexanderplatz. Tem a estação aqui do U-Bahn. Eles já estão preparando pro evento de Natal. À noite, eu não sei se isso aqui já está funcionando. E aí tem uma galeria que é tipo um shopping aqui, que eu preciso ver como que entra nele, se já está aberto. E a torre, tem a estação de trem que passa ali, ó, entre os dois prédios. E a torre está do outro lado, então acho que eu vou ter que atravessar, achar alguma forma de atravessar para chegar na torre. Mas enfim, é o dia de hoje. Vai ficar perambulando, andando à toa, até dar o horário de fazer o check-in. Pelo que eu me lembre bem, Alexanderplatz e a torre de TV ficam na parte mais oriental da cidade, mas eu preciso verificar. E é isso aí, vamos caminhar mais um pouco e aproveitar a cidade. Lá vem o trem. Parou. M6. Será que é o M6, serviço secreto inglês? Turista demorado, só. Pô, esse negócio para andar. Andando aqui pela Alexanderplatz, ó, acabei achando um outro ponto de interesse da cidade. Isso aqui eles chamam de o relógio global, ó. Tem as horas de todas as horas, todos os fusos horários, né, do mundo. Vamos ver se eu acho algum do Brasil aqui. Só para atualizar, agora são 9h15 da manhã, tá 4 graus. Ventinho frio que só por Deus, viu? Paris, Madrid. Isso agora é 9. São Paulo, 9 menos 4, deve ser umas 5. Achei aqui, ó. A gente tá com fuso horário de 4 horas, porque acho que eles têm horário de inverno, sei lá que horário que é. Tá de 4 horas de diferença. Aqui é 9 horas, então em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 5 horas da manhã. Chegando aqui no relógio, seguindo o bondinho do outro lado da rua, eu percebi que a estação de trem, ela passa por cima e o bondinho por baixo. Do lado da passagem do bondinho, debaixo da passagem do bondinho, ao lado tem uma passagem de pedestre dos dois lados. Então acho que eu vou conseguir chegar até a torre de TV caminhando por ali. Vou caminhar até lá, chegando lá eu filmo e tiro fotos. Ó, aqui também tem opção para tiozão, para aqueles caras que não gostam de andar, ó. É um ônibus turístico que passa pelos principais pontos. Aí se você não quer caminhar muito, tem pouco tempo, é uma opção. Não sei o valor, mas é uma opção. Olhei aqui no Google o nome dessa igreja, a Igreja de Santa Maria. Ao lado dela tá tendo as barracas de Natal, eu vou tentar mostrar. Só que eu rodeei toda ela aqui e não tem entrada. Eu acho que eles fecham, ó, durante o dia, e quando tem a festa à noite eles devem abrir. Aí tem várias barraquinhas lá dentro. Aproveitar
Caminhar mais um pouco aqui perto da igreja de Santa Maria. Caminhando, eu cheguei aqui agora no Berliner Dom. Vamos de Berlim. Bastante reforma. Muito frio. Aí na hora de gravar ou bater foto tem que tirar a luva, porque ela não tem sensibilidade pro touch do celular. Quando eu comprei essa luva, eu fui com meu filho Abraão na Decathlon. Ele comprou uma com sensibilidade para tela. E eu falei, eu não vou comprar com isso aí porque eu nunca vou usar. Olha aí. Aí com frio. Aqui tá 4 graus, mais do que em Ljubljana. Porque lá em Ljubljana eu cheguei a pegar 0 graus. Só que lá não venta, aqui venta demais. E aí o vento ele diminui a sensação térmica. Do lado do domo passa um rio aqui, ó, uma ponte. Na verdade, várias pontes cruzam esse rio. Eu não sei qual é o nome do rio. Eu vi alguma coisa no Maps que tem alguma coisa do Muro de Berlim aqui perto, aí eu vou caminhar e ver se eu encontro. Ei, tá cheio, ó. Aqui é que o sujeito se acaba. Apple Store em Berlim. Eu vou entrar e dar uma olhada nos preços, principalmente do MacBook Pro novo que saiu agora. Mas eu já olhei em outras lojas, não me lembro se foi em Bratislava, e os preços em euros são bem mais caros que os respectivos valores em dólar nos Estados Unidos. Lembrando que quem não é europeu, compras feitas aqui você tem reembolso de 22% do imposto. Você compra, pega a nota, faz o cadastro, na saída tem que ser carimbado e você tem que enviar para a loja. Aí eles depositam na sua conta o refund, que eles chamam, um reembolso. Vou entrar aí e dar uma olhada, mas só de curioso mesmo. Bom, agora já é 11h15. Já andei um pouco pela cidade. A impressão inicial que eu tive com relação às outras cidades por onde eu passei é que nas outras amanhecia com 0 graus, 5 graus. As cidades mais ao sul, né? Por volta de 11 horas chegava a 10, 11 graus e tinha um pouquinho de sol. E esse sol e essa temperatura ela perdurava umas 2, 3 horas. Quando era lá para as 13, 14, começava a esfriar, a diminuir a temperatura novamente. Aqui, pelo que eu estou percebendo, é frio o dia todo. Não sai sol. E por conta do vento, que venta muito, sensação térmica bem mais baixa, muito mais frio. Então quando você está andando na rua e vê um mercadinho, qualquer estabelecimento que seja, você quer entrar para ver os produtos, porque você sabe que lá dentro tem um ar-condicionado quentinho. Mas vamos andando aí pela cidade conhecendo as coisas.